Bom dia então a todos, meu nome é Wagner, eu sou aluno de doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu venho trazer para vocês um pouquinho do meu projeto de doutorado, do trabalho que o grupo realiza aqui na faculdade, que ele é de resgate e manutenção de variedades crioulas de tomate. Então a gente tem aqui na faculdade 27 acessos, aos quais a gente levou todos eles ao campo este ano, quando começou em 2020, agora entrou 2021, para caracterizar esses acessos então, e a gente ter uma ideia do potencial produtivo deles, da resistência deles a algumas doenças ou intempéries, e para poder caracterizar eles mesmo, que a gente tem variedades de todos os tipos aqui. A gente tem variedades de tomate salada, a grande maioria são variedades de tomate cereja, tomates amarelo, tomate vermelho, laranja, tem até alguns com características um pouco mais diferenciadas. Bom, Wagner, aproveitando que esse é um trabalho que não se tem muita pesquisa, a gente já conversou sobre isso, o pessoal possivelmente vai perguntar. Claro, em relação a variedades a gente vai apresentar, mas hoje há disponibilidade das pessoas conseguirem sementes de variedades crioulas? Essas variedades que elas foram trazidas para a universidade, elas são um pouco recentes ainda, então o nosso trabalho hoje é basicamente de caracterizar elas. A gente não tem ainda a capacidade de reproduzir a semente, principalmente de armazenar ela e distribuição para os produtores. Mas a ideia, o objetivo final é esse, que essa semente chegue aos produtores e principalmente aqui no foco do estudo, são variedades que têm um potencial produtivo para o cultivo orgânico. São coisas que no mercado ainda há carência para isso. E a gente tem esse objetivo no trabalho, então, que é destacar dentre esses 27 acessos, aqueles acessos com maior potencial para a produção de cultivo orgânico. Aqui no sistema eles estão produzidos devido à qualidade, à característica do solo, eles estão produzidos via fertirrigação com solução nutritiva, porque o solo tinha uma característica não própria para o cultivo orgânico e era o solo que a gente tem na estação experimental. Mas o objetivo principal foi mexer o mínimo possível nesse tomate para que ele conseguisse aproximar o máximo possível do cultivo orgânico. A gente vai fazer um segundo e um terceiro estudo a partir do final desse ano e do ano que vem, aí sim, totalmente no cultivo orgânico, com variedades que serão selecionadas a partir dessas 27, então apenas algumas vão passar adiante, e a gente vai conseguir, daí então, trabalhar com elas exclusivamente no cultivo orgânico. Uma curiosidade, como a gente falar, são 27 variedades, Como é que vocês fizeram para juntar esse banco de sementes? Então, esse banco de sementes, ele foi uma parceria com a Embrapa, com a Emater, enfim, e eles, a grande maioria são dos produtores da Serra, São produtores ali da região da Serra, e que foram coletados, então, pelos pesquisadores que acabavam indo visitar, fazendo o projeto de extensão, Então, foram coletados e a universidade recebeu esses acessos através do professor André Strasburger, onde a gente fez essa parceria junto com o meu doutorado e resolveu a gente tocar adiante esses acessos para fazer a caracterização deles. Quais foram os desafios, por exemplo, aqui tu está usando um sistema de toramento, quase como uma montagem de uma espaldeira, Tu tens como já dizer se esse sistema que é utilizado principalmente para o tomate convencional, se ele também está se adaptando bem para essas variedades aqui ou se elas preferem um sistema mais rasteiro? Sim, é uma boa observação. O que a gente notou nesses acessos é que eles têm um baixo vigor genético, então eles não tem como comparar eles a um material genético híbrido, ou já modificado, que já está lançado no mercado. Ele possui outras características que esses híbridos não têm, mas dentre elas é o baixo vigor. Então você pode até observar na planta, é uma planta menor, uma planta mais comparada a um híbrido, ela é menor. Então a gente utilizou um espaçamento aqui de 80 centímetros por 60, algo que para essa planta, para esse tipo de planta, não é necessário, a não ser que vá fazer um cultivo consorciado, como ocorre no cultivo orgânico, Então a gente objetivou alargar assim, o espaçamento para a gente ver o real potencial dessas variedades, mas na verdade elas são menores, então não necessitam de tanto espaçamento assim, elas podem ser mais adensadas, se for cultivado exclusivamente o tomate, sozinho, mas o sistema de condução nesse método assim mais de espaldeira foi muito bem aceito, foi muito bem para todas as variedades. A gente tem apenas um acesso, que é o acesso A16, que é um tomate cereja bem pequenininho, que ele tem uma característica que a gente acredita que ele pode ser conduzido com mais de uma haste, porque ele tem um vigor muito grande comparado aos outros, ele tem uma emissão de brotação lateral muito grande. Todas essas emissões laterais, elas emitem cachos e todos os cachos viáveis. Então dá a entender que essa variedade, ela possui um potencial para ser produzida em outro sistema de cultivo, talvez em rede, ou talvez até rasteiro. Pode ser testado, é uma possibilidade. Tipo industrial, porque ele é bem produtivo mesmo, ele é bem resistente. Quais foram os maiores desafios no teu... É uma pesquisa, claro, Sim. E toda pesquisa tem alguns desafios que a gente
não espera, né? Sim. O primeiro deles, né, obviamente, como eu já comecei a falar, foi o próprio solo em questão. Um solo para o cultivo orgânico, ele precisa ser trabalhado durante muitos anos, ele precisa ter um teor de matéria orgânica muito alto, que é o que a gente não encontrou nesse solo, que embora estava em pousio por muitos anos, ele não havia nenhum trabalho para ele ser feito para o cultivo orgânico, né? Então esse foi o primeiro desafio já em questão, foi colocar esses 27 acessos, que era o objetivo em cultivo orgânico, num solo em que não tinha características para sustentar um cultivo assim. Então ali a gente já começou a esbarrar um pouquinho nisso, onde a gente talvez agregou, né, um pouquinho do cultivo convencional, que foi o uso de fertilizantes, né, para conseguir fazer com que esses acessos atingissem um porte que seria possível avaliar, né, a produtividade deles e que fosse viável cientificamente falando. Outra pergunta é, esse material, por exemplo, ele foi replicado em sistema para produzir mudas, né? Ele não foi plantado diretamente aqui. Tu poderia falar alguns fatores na produção da muda? Sim, a gente observou algumas pesquisas que já vêm sendo feitas com tomate, né? E como o sistema radicular dele é um sistema mais pivotante, né? A raiz tende a ser mais comprida, né? Uma raiz central. A gente então optou por fazer a produção de mudas, dessas mudas aqui foram produzidas em tubete, um sistema de irrigação por inundação. Então, como ocorria a irrigação, ela não ocorria a molhação foliar, né? Ela foi produzida dentro de estufa, em tubetes, numa grade, onde então a água vinha de baixo para cima, através de um motor, inundava esse tubete e aí mantinha a água no nível do substrato e depois a água era drenada, não havendo então um encharcamento por muito tempo do substrato e tão pouco molhamento foliar. Bom, assim, é claro que é o primeiro experimento, né? Primeiro ano do experimento. Tu já tens alguns resultados que poderiam ser apresentados para o público? Dados ainda a gente ainda não tem ainda para divulgar, mas a gente tem algumas observações que a gente já fez assim que visualmente já é muito interessante. Tem esse caso do acesso A16, que é um acesso com tomate bem pequeno, um tomate ali que mede menos de 3 centímetros, né, de diâmetro, que é muito produtivo e muito resistente também, com uma alta emissão de brotações laterais e com capacidade produtiva muito alta. Eu tenho casos também de outros acessos. Tem o acesso A5, que é um acesso de tomate vermelho, um tomate cereja também, com cerca de 4 centímetros de diâmetro, que ele é um acesso interessante, altamente produtivo e resistente. A grande maioria das moléstias, né, que a gente observou aqui foi o ataque da broca, que ela em alguns acessos acabou quase inviabilizando a avaliação desses acessos. Então, acessos de tomate, como é o caso desse acesso, do acesso A11, que é um tomate grande, né? Esse acesso, ele foi muito atacado pela broca, a gente ainda vai avaliar o porquê que houve tanto interesse, né, dessa praga nesse acesso específico, quando às vezes do lado dela havia um outro acesso diferente, ele não foi atacado. Também teve acessos que tiveram casos de fundo preto, né? Então uma característica não desejada, o produto perde total o valor comercial. Teve o acesso A3, um tomate amarelo, com um amarelo intenso, altamente produtivo também, muito interessante, com um grande número de cachos e com um grande número de frutos por cacho e frutos padrões, então quase todos eles do mesmo tamanho, algo de grande interesse pelos produtores, né? Teve então um acesso, que é o acesso A22, que a gente ainda não conseguiu descobrir. Ele tem 4 tipos de tomates diferentes dentro do mesmo acesso. Como essas sementes elas foram trazidas do produtor, a gente não sabe se essas sementes foram misturadas, o que é bem provável que tenha acontecido lá pelo próprio produtor, mas o que acontece aqui no campo foram observados no acesso A22 4 tipos de tomates diferentes, sendo que a gente tem destaque para 2 deles. Um dos tomates é um tomate com rajas verdes. Ele é amarelo quando está maduro, com um tamanho mediano, né? Tipo salada. Ele é amarelo e possui rajadas verdes, né? Da parte basal do fruto para a parte superior. Então um material bem diferente do que a gente encontra no mercado. E outro acesso bem diferente encontrado, totalmente diferente desse, né, do acesso 22, é um tomate perinha, que ele é um tomate em formato de pera, bem amarelo. Então quando a gente faz o corte ele parece um poronguinho, assim, um porongo de cuia, né? E ele é um tomate bem amarelo, bem doce, né? A gente vai levar ele para analisar também para ver o grau Brix dele. Mas então foram 2 observações bem diferentes no mesmo acesso. Então isso às vezes acontece, o produtor nos fornece a semente, né, como sendo um material que ele tem guardado de
geração para geração, e ocorre que na propriedade às vezes ele acaba misturando e chega aqui pra gente esse material bagunçado, digamos assim, né? Então cabe a nós a gente tentar dar uma organizada nele. Outro material bem produtivo é o Acesso A13, que é um tomate tipo cereja também, mas ele já é quase um saladete, um tomate compridinho. Ele tem cerca de 6 centímetros do tomate, ele é bem vermelho também, muito produtivo, com um brilho muito intenso. É um tomate que tem uma característica externa visual, né, para o consumidor muito atrativa. Tem um tomate que é muito interessante, que ele tem o formato de um pimentão. É como se fosse um mini pimentão. Ele tem cerca de 5 centímetros de diâmetro e ele é multilobado. Ele tem vários lóbulos dentro do tomate, então quando você faz o corte transversal, ele é um tomate com uma quantidade de polpa, né, grande. Então ele é um tomate com menos semente, mais polpa e com um sabor muito acentuado, muito característico dele, né. Alguns materiais, principalmente dos tomates amarelos ou alaranjados, eles possuem uma intolerância, né, a estresse hídrico. Eles racham com muita facilidade, sejam antes da colheita, no próprio pé, ou pós-colheita mesmo, quando armazenados em câmara fria, eles acabam rachando, eles absorvem água, enfim, eles acabam rachando, uma característica indesejada, mas a gente ainda não sabe se é uma condição de campo, né? Então a gente vai ter que avaliar os dados de temperatura e umidade, ou se é uma condição do material genético mesmo, de uma característica dele fazer isso, né? Alguns materiais a gente acredita que não é viável a produção, como o caso do Acesso 12, que ele não chega a maturação, ele atinge um ponto mais amarelado e quando ele atinge esse ponto amarelado ele apodrece no próprio pé. Então é um baixo vigor mesmo genético, e daí ele já tem outras características como fundo preto e também muito atacado pela broca. É um tomate tipo saladete, é um tomate comprido com um bico, né? Normalmente frutas que têm um bico no final, né, uma ponta, elas são indesejadas pelo mercado porque essa ponta no processo de pós-colheita acaba danificando nas caixas ou no próprio manejo na gôndola, lá na prateleira. Pessoas vão pegando e aquela ponta ela machuca e apodrece, né? Então são características que não são desejadas. No entanto, a gente não avaliou ainda características químicas e físicas dele, né? Para poder dizer mesmo que o material daqui a pouco é um potencial para ser utilizado no cruzamento de outros materiais, talvez para resgatar uma característica perdida ao longo do tempo de melhoramento genético, né? Bom, se tu quiser colocar alguma coisa que eu tenha esquecido, mas acho que tem bastante informação, né? Isso é realmente algo bastante importante para o pessoal da produção orgânica, agroecológica, ou agricultura alternativa, e uma possibilidade de produção futura, né? Então, mais uma vez agradecemos imensamente ao Wagner, que se dispôs a relatar um pouco da sua pesquisa, e o espaço continua aberto para mais dados. Qualquer dúvida eu fico à disposição, então, para alguém quiser alguma informação sobre esses acessos, ou da possibilidade, né, da viabilidade dessas sementes, de expor, ou até mesmo de realizar um experimento numa propriedade que já cultiva orgânico, que também é um interesse nosso, de trabalhar com esses materiais em outras regiões para ver o comportamento dele. Então, como eu disse, esses materiais foram trazidos da serra, daqui a um pouco eles têm um comportamento diferente no litoral, eles têm um comportamento diferente no centro, enfim, né? Então seria interessante. Qualquer coisa, o meu contato, acho que deixa no vídeo ali, né? E eu fico à disposição de todos, então, para qualquer esclarecimento.